Oiê, acompanhe um dia comigo e com o meu irmão. Hoje a gente vai fazer a rematrícula dele na escola, que ele nem foi ainda. Sim, ele não foi ainda pra escola, porque pra quem não sabe, eu mudei ele de escola. Ele vai estudar na PAI de Santa Felicidade. A gente mora em Curitiba, Alto Boqueirão, ou seja, 1h40 daqui até a escola dele. E não, eu não sou mãe dele, tá? Ele é meu irmão. Como eu falei no começo do vídeo, eu resolvo as coisas dele porque ele não mora com minha mãe, ele mora com meu avô, mas eu cuido dele e da minha irmã mais nova também. Enquanto a gente vai conhecer a escola dele, eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês. O Victor, ele tem retardo mental, ou seja, deficiência intelectual, para ser mais específica. Então ele tem alguns probleminhas, por isso ele vai estudar, no caso não estuda ainda na PAI. Ele é uma criança super ativa, anda, fala, faz tudo. Ele apenas não sabe diferenciar tamanhos e nem quantidade de dinheiro. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe quantos anos ele tem, não sabe a data de aniversário dele. Ele tem 16 anos, vai fazer 17 agora, daqui 2 meses, se eu não me engano. Ele morava com minha mãe, ele e minha irmã. Antes de eu casar, eu morava com eles também. Só que depois que eu casei, eu não morei mais com eles, né? E então, um tempo depois, eles saíram da casa da minha mãe por conselho tutelar. Tudo começou quando a minha irmã ficou doente e teve que ser internada no hospital das clínicas. Sim, ela ficou internada lá. Eu não vou falar especificamente o que ela teve, mas eu posso adiantar que era bem grave, ela teve bastante convulsão lá. Ela, sim, estava num estado muito grave mesmo, foi para na UTI e tudo. Ela ficou 7 dias internada, então aí foi minha preocupação. Eu fiquei alguns dias com ela no hospital, eu ainda era de menor, mas por conta de conselho tutelar que iam tirar, já estavam com a ideia de tirar eles da casa da minha mãe, eles autorizaram a minha entrada no hospital porque eu era a única que podia ficar com eles. Ou seja, mesmo de menor, mesmo emancipada, eu não podia estar com ela no hospital. Mas eles abriram uma exceção e tudo e deixaram eu ficar com ela. Aí nisso, pegaram o Vitor lá da casa da minha mãe, levaram ele pro conselho tutelar. Fiquei desesperada, não sabia nem o que fazer, nem o que falar, porque eu não sabia nada de como funcionava isso. Eu achava que meu irmão tava sendo preso praticamente e nunca mais eu ia ver ele, então eu não sabia o que fazer nem nada. Então a primeira coisa que eu fiz é sair de lá do hospital da minha irmã. Deixei minha mãe lá com ela, que ainda minha mãe estava lá, ainda eu só estava visitando, digamos, a minha irmã nesse dia. Então eu fui direto pro conselho tutelar. Na verdade, eu liguei lá antes e perguntei se eu poderia tirar ele de lá. Eles falaram que eu não podia porque eu era de menor. Então, o que eu fiz? Eu fui chamar meu avô. Meu avô era o único que podia tirar ele de lá. Então eu chamei meu avô. Ele foi com a gente, ele assinou os papéis e assim o meu irmão já foi liberado. Só que ele não foi liberado pra minha mãe. A minha mãe não podia mais ficar com ele. A gente não sabia o motivo e nem nada até então. Eles só falaram que ele não podia voltar pra casa da minha mãe. Aí meu avô ficou temporariamente responsável pelo Victor. Enquanto isso, minha irmã internada lá no hospital. Então a gente tirou o Victor de lá, o Victor foi pra casa do meu avô. O Victor tem bom convívio com meu avô. A gente viveu a maior parte da nossa infância com o meu avô. Então lá ele tinha um quarto, ele tinha tudo. Então, daí depois de lá eu fui pro hospital ficar com a minha irmã. Alguns dias posei com ela lá. E daí depois, em seguida, ela teve alta. Tiraram ela da casa da minha mãe. Simplesmente o meu avô teve que ir lá no hospital também assinar a alta dela e assinar um termo de responsabilidade que ele tinha que ficar responsável pelos dois. Foi bem complicado no começo até os dois se acostumar e tudo, que eles não podiam mais voltar para casa da minha mãe. A minha mãe também foi bem complicado para ela porque ela se estressou, ela brigou bastante por conta disso. Foi assim uma confusão enorme porque ela queria as crianças e as crianças não podiam voltar para casa dela. Eu não posso ficar aqui falando muitas coisas por conta que isso expõe meus irmãos, expõe minha família e eu não quero isso, né? Então tô tirando bastante coisas que aconteceram, bastante coisas desse vídeo porque realmente não posso falar tudo aqui. Por enquanto, pelo menos, não posso. Então tá, continuando. Chegou um momento que a minha mãe queria tirar eles de lá, que a minha mãe pegou uma advogada
e queria tirar eles da casa do meu avô. Só que até então eles já estavam estudando, cada um na sua escola, estavam acompanhamentos com o médico, eu tava levando eles e tudo. Eles ganharam roupa, calçados novo. Assim, eles ganharam tudo. O meu avô fez um quarto pra cada um lá na casa dele. Hoje em dia, né, os dois cada um tem seu quarto, cada um tem seu aconchego, cada um tem seu celular, tem sua televisão. Eles têm tudo. Digamos assim que eles vivem uma vida bem melhor do que eles viviam antes. Eles saem pra onde eles querem, eles vão pra shopping, eles vão pro Mac, coisas que eles nunca fizeram antes, quando eles moravam com minha mãe. Graças a Deus, Deus me honrou, digamos assim, e eu consigo proporcionar isso pra eles hoje em dia. Então foi aí quando eles começaram a ganhar as coisas, quando começou tudo a se encaixar, digamos assim, a minha mãe foi lá com essa advogada pra tirar eles de lá. Só que até então eu entrei na frente e falei que ela não ia levar. Aí arrumou uma confusão, que eu nem vou explicar tanto aqui, porque é uma confusão enorme, mas é isso. Aí a gente foi direto pro Conselho Tutelar, a gente foi pra lá, explicou toda a situação, que a minha mãe tava querendo tirar eles de lá, e tudo isso. E daí eu simplesmente abri a boca, falei tudo que tinha acontecido comigo, com meus irmãos, tudo mesmo. E lá já correram muitos papéis, muitas coisas aconteceu. De lá a gente assinou outro termo de responsabilidade, que a gente ia ficar responsável pelo Victor e a Evelyn. E se a minha mãe fosse pegar eles, a minha mãe ia presa, o meu padrasto ia preso e tudo, até advogada. Então foi uma confusão bem grande mesmo. Eles falaram que ia chamar a polícia e tudo. Então a gente foi pra Polícia Civil, a gente foi pra Nucria, a gente foi pra Delegacia da Mulher, a gente foi pro Conselho Tutelar, a gente passou por juiz, por audiência, a gente passou por muitas coisas mesmo. Mas aí a minha mãe não conseguiu a guarda das crianças, e depois que a gente passou pelo juiz, a guarda finalmente ficou com a gente. Basicamente, o meu avô assinou um termo que na verdade o meu avô ia ficar responsável pelo Victor e a Evelyn, e quando eu ficasse de maior, que no caso faltava alguns meses, agora eu já sou de maior, né, e quando eu completasse 18 anos, eu também seria responsável pelos meus irmãos, ou seja, guarda compartilhada, sabe? Não vou saber explicar muito bem como funciona isso, mas é isso. Agora eu tenho que ir lá assinar um papel ainda também pra essa guarda ser compartilhada. Hoje em dia eu cuido dos dois, eu sou casada, né, tenho 18 anos agora, sou casada, eu cuido dos dois da maneira que eu posso, saio com eles, administro a vida deles, digamos assim. Quando tem médico, eu levo no médico, aí já é o Pequeno Príncipe já... Não, na verdade, aí é no shopping, né, na verdade que a gente foi comer antes de ir pro hospital, porque ele tinha uma consulta. No Pequeno Príncipe, na verdade ele tinha uma ressonância lá que ele tinha que fazer. Então é isso, gente. Basicamente, meio por cima, eu sei que eu falei muito coisas assim, meio por cima mesmo da história. Não posso contar a história completa, os detalhes dessa história por enquanto, porque é uma história meio recente, faz apenas 4 meses que tudo isso aconteceu, que a vida deles mudou, que a minha vida mudou também, porque realmente eu tenho mais uma responsabilidade, mais 2 responsabilidades, né? Cuido da minha avó, porque ela é acamada, daí cuido desses meus 2 irmãos, moro na mesma vila que eles, vejo eles todos santo dias e amo muito eles, e se Deus me deu essa capacidade de cuidar deles, eu vou cuidar até o final, e seja o que Deus quiser. Tchau!